nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida do pastor Márcio. Pai, que da boca dele saia aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Que o Senhor abençoe a mente, o coração do pastor Márcio, que ele seja cheio do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós é uma alegria estarmos reunidos para adorar a Deus. E neste momento vamos adorar através da sua palavra. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4. A gente vai fazer a leitura dos versos de 1 a 11. Gálatas, capítulo 4. Irmãos, já é um dia muito feliz. Para mim, todo domingo é um dia muito especial. Jesus ressuscitou num domingo. E por isso, desde as páginas do Novo Testamento, a igreja tem se reunido em muitos momentos, mas de maneira muito especial no domingo, para adorar a Deus. E hoje também, a gente está aí chegando no Natal, e a gente com alegria vai receber novos membros. Então eu gostaria de fazer essa meditação hoje em Gálatas 4, de 1 a 11, que eu entendo que tem a ver com esse momento em que a gente está passando hoje, esse culto, e tanto a ver com o Natal, quanto a alegria da gente receber novos membros. O tema do sermão de hoje, novos membros de uma grande família. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Gálatas capítulo 4, a partir do verso 1. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é inspirada pelo Senhor. Senhor, ilumina a tua palavra aos nossos corações. Senhor, nós declaramos a nossa dependência de ti. Precisamos que o Senhor nos abençoe e nos ilumine, precisamos da tua presença. Faz isso para a tua glória, para que o teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito da carta de Paulo aos Gálatas, e eu gostaria de trazer uma meditação hoje a partir desses versos. Eu gostaria de ler novamente os versos de 1 a 3. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele dá sequência ao raciocínio que ele está seguindo no capítulo 3, quando ele fala que a lei serviu de aio para conduzir a Cristo. A palavra em grego para aio é pedagogo, daí vem a palavra pedagogia. O que é o pedagogo? No mundo antigo, o pedagogo era o escravo que pegava o filho do seu senhor, menor de idade, e conduzia para o mestre. É por isso que pedagogia não é o conteúdo em si. A pedagogia é o caminho que você trilha para chegar ao conhecimento, entendeu? Então, como é difícil traduzir essa expressão, geralmente em português, as nossas traduções trazem que a lei serviu de aio
para conduzir a Cristo. Mas a palavra em grego é pedagogo, ou seja, o ai é aquela canga que coloca também em cima do boi, né? E tem essa imagem também de caminhada e etc. Mas o apóstolo Paulo, ele está trazendo um tema, irmãos, que é fundamental no Evangelho, é central, que é o seguinte: quem é povo de Deus? Quem é povo de Deus? Quem é da família de Deus? Como é que você entra na família de Deus? O que você precisa para ser alguém que entra no povo de Deus e na família de Deus? Essas, irmãos, são questões que são fundamentais, tá? E não raramente, muita gente tem dificuldade para entender essas questões. Então, nos versos de 1 a 3, o apóstolo Paulo, ele começa a falar acerca de uma família que estava perdida, tá? E aqui, irmãos, a gente precisa dar uma retomada aqui na história da narrativa bíblica. A gente sabe que Deus é bom, Ele é criador, e Ele criou todos à sua imagem e semelhança. Repete comigo: eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que você pode fazer muita coisa boa, e você pode fazer muito mais coisa boa do que você consegue entender, tá? Você tem potencial para coisa boa muito maior do que você consegue imaginar. Mas, por outro lado, irmãos, a gente pecou. E o pecado complicou a nossa história. Que apesar de você continuar a imagem de Deus, o pecado ele manchou essa imagem. De tal maneira que eu e você, a gente é muito pior do que a gente gostaria de admitir. E você já fez muita coisa errada na sua vida. Você já fez coisa que você tem vergonha só de lembrar. Fala sério. Aqui vocês parecem tão santos, irmãos. Mas eu e você, a gente sabe o que a gente já passou na nossa vida, o que a gente fez, e a gente tem vergonha de citar. Pensei por um momento, a coisa que você mais tem vergonha na história da sua vida. Qual a grande bobagem que você fez. Então, nós, irmãos, somos pessoas ambíguas. A gente, apesar de ter sido criado em imagem e semelhança de Deus e ter potencial para fazer tanta coisa maravilhosa, a idolatria e o pecado, irmãos, mancharam o nosso coração e despertaram apetites e paixões que fazem com que a gente tenha vontade de fazer coisa errada, né? Graças a Deus, irmãos, a maioria de nós não anda armado, né? Senão já pensou quando você leva aquela fechada no trânsito, né? Quem nunca teve vontade de voar na garganta de alguém, né? Você já? Talvez você não, porque você nesse aspecto é muito mais imagem de Deus, né? Do que eu. Eu já tive vontade várias vezes de voar na garganta de algumas pessoas, né? Mas a graça de Deus nos segura, né, irmãos? Mas talvez a tua fraqueza seja outra. Cada um de nós, irmãos, ninguém é melhor do que ninguém, porque todos nós temos algum ponto fraco. E o que Deus fez, irmãos? Para nos salvar. Nos salvar do quê? Nos salvar de nós mesmos. Nos salvar do que a Bíblia chama de carne. Dos nossos desejos e paixões que são ruins, são autodestrutivos, são sabotadores de nós mesmos. O que Deus fez para nos livrar do mal, do pecado, do inferno? O que Deus fez, irmãos, para nos reconciliar com Ele? Em primeiro lugar, Deus chamou um homem, Abraão. E quando Deus chama Abraão, Ele faz uma promessa, fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti eu farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. E Abraão deu origem a um povo, o povo de Israel. Deus liberta a descendência de Abraão da escravidão do Egito, faz uma aliança com o Sinai, e na aliança Deus dá a lei, e Deus dá o templo, o tabernáculo, né? Era uma tenda em que Deus manifestava a sua presença. Então, quando Deus faz aliança com Israel, irmãos, a aliança vem acompanhada de lei, ou seja, Deus revela como um povo consagrado a Deus devia viver em todas as áreas da sua vida na sua presença, e Deus concede o tabernáculo, que era uma tenda em que ele manifestava a sua presença. Depois a tenda foi substituída por um templo, durante o reinado de Salomão, e esse templo foi destruído pelos babilônios. Os judeus reconstruíram esse templo depois, mas esse templo, desde a destruição da Babilônia, muitos da própria tradição judaica reconhecem que a presença de Deus não estava mais lá. Então, irmãos, por que a gente está fazendo esse retrocesso?
Se você ler, tem um texto que eu gosto sempre de ler com os irmãos, abra sua Bíblia em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 31, a partir do verso de número 31. Jeremias 31, 31. Boa dica para ensinar as crianças aí. O endereço é fácil de lembrar. Jeremias 31, 31 diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Primeiro, não é maravilhoso, tá? Israel quebrou a aliança. Repete comigo: Israel quebrou a aliança. Quem diz isso? É o pastor Márcio? Também. Eu digo isso também. Mas quem disse isso originalmente lá em Jeremias 31, 31? Deus falou, irmãos. E eu aprendi uma coisa, irmãos. Às vezes eu ainda discuto. Toda vez que eu discuto com Deus eu perco. Não sei porquê, tá? Toda vez que eu discuto com Ele eu perco. Então eu aprendi a ouvir a Deus e aceitar. Então, em Jeremias 31, Jeremias está dizendo o seguinte: Deus chamou um povo, Israel, povo que Ele consagrou, povo que Ele chamou para um glorioso propósito, fez aliança com esse povo, entregou a lei para esse povo, entregou o tabernáculo para esse povo, e o que esse povo fez? Fracassou miseravelmente. Adão fracassou. Israel fracassou. Em Adão, irmãos, a humanidade toda fracassou diante de Deus. E a humanidade toda inclui eu e você. Depois, em Israel, o povo santo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, também fracassou e quebrou a aliança com Deus. Isso é muito grave. E na lei, irmãos, havia uma série de orientações para o povo de Israel. Havia a lei do puro e do impuro. Então, por exemplo, a Letícia fez 18 anos essa semana, né? Uma idade aí importante. O Vitor levou ela para comer lagosta. Aí é o seguinte: lagosta não pode comer na tradição judaica, é alimento impuro. Camarão também, viu, Vitor? Ainda bem que a gente não é judeu, senão o jantar lá de aniversário da Letícia estava em pecado, tá? Então não pode comer bacon. Misericórdia, hein, irmãos? Não pode comer porquinho a pururuca, não pode comer nada desses negócios, tá? A lei do puro e do impuro do Antigo Testamento tinha normas de restrição alimentar, tinha dias específicos que as pessoas tinham que guardar. Então, por exemplo, não pode trabalhar no sábado. Tinha a lei do puro e do impuro também, tinha normas para entrar no templo. Então, por exemplo, se você vai se unir com o povo de Deus, as mulheres que estavam menstruadas não podiam entrar para o culto, porque elas eram impuras diante da lei da antiga aliança. Então, irmãos, Israel tinha todas essas leis, mas Israel fracassou no seu chamado e na sua missão. E aí, irmãos, fica uma questão muito importante. Se Israel fracassou, como é que a gente pode ser recebido como filho de Deus? Como é que a gente pode ser filho de Deus? Qual o critério, qual o caminho para que eu seja recebido como filho de Deus? Já que a Bíblia é tão grande, né, irmãos? A Bíblia é grande, ela diz tanta coisa. Como é que eu vou me guiar na Bíblia? Eu vou entender esse negócio. Vamos ler o verso primeiro novamente. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, está falando de quem? Ele está falando do povo de Israel.
nós éramos menores, estávamos tutorados. Tutorados por quem? Uma tutoria era a lei, que ele já falou no capítulo 3. A lei serviu de pedagogo para conduzir a Cristo, ou seja, a lei ajudava a conduzir Israel, que ainda o Paulo está comparando como se na antiga aliança fosse um menor de idade, ele é herdeiro. Mas quando você é menor de idade, você não tem autonomia, a não ser que você seja emancipado, você não tem autonomia para lidar com a herança que você tem, porque é herança, né? Você ainda não recebeu, é tua por direito, mas ela não está na tua mão. Então o apóstolo Paulo compara Israel, irmãos, com um menino, que apesar de ser herdeiro de tudo, ele ainda está debaixo dos tutores. Entre esses tutores estava a lei da antiga aliança. Entre esses tutores estavam os líderes religiosos de Israel, tá? Mas nesse sentido, o apóstolo Paulo ele vai prosseguir e ele vai dizer o seguinte, verso 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Mas quando chegou a plenitude do tempo. Irmãos, o que é plenitude do tempo? Quando você ouve a expressão plenitude do tempo, pensa rápido. Você está pensando num tempo do passado ou do futuro? Pode falar. A plenitude do tempo é um tempo que já passou ou um tempo que vai chegar? Geralmente, irmão, a gente pensa num tempo que vai chegar, mas a plenitude do tempo já passou. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse é o tema do Natal, irmãos. O filho deixa a sua glória e nasce de uma mulher. E o apóstolo Paulo diz, nascido de mulher, ou seja, representante da humanidade. E nascido sob a lei, ou seja, ele era judeu, ele era do povo de Israel. Ele tinha essa herança dupla, de ser um ser humano que fracassou em Adão, e ser do povo de Israel que fracassou na antiga aliança, e o exílio, a destruição do templo, eles são sinais de que Deus rejeitou a dureza de coração daquele povo. O exílio da Babilônia, aliás, os judeus estão no exílio até hoje, né? Mesmo aqueles que já voltaram para a terra de Israel, eles entendem que ainda não tem templo, a glória de Deus não se manifestou completamente. Faz 2000 anos que os judeus não conseguem nem seguir a Torá, porque boa parte dos mandamentos da lei de Moisés diziam respeito ao templo, e eles não têm mais templo, desde o ano 70, quando os romanos destruíram novamente o segundo templo em Jerusalém. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está explicando o seguinte, como é que eu me torno judeu? Hoje em dia, irmãos, tem coisa que me escandaliza. Tem evangélico, crente, tocando chofar na igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem problema tocar chofar se você achar que é o seu instrumento musical, como corneta, como baixo, como qualquer outra coisa. Mas se você acha que tocar chofar é espiritual, você não entendeu o evangelho. Isso faz parte dos rudimentos do mundo. Tem gente que acha que você é mais consagrado a Deus se você não cortar cabelo, tá? Não entendeu o evangelho. Tem gente que acha que para chegar a Deus você tem que estar perfeito. Você não entendeu o evangelho. Porque o critério para o evangelho não é a antiga aliança. O critério para o evangelho não é a lei. O critério para o evangelho não é guardar o sábado. O critério para o evangelho não é deixar de comer carne de porco. Aleluia. Né? Não é parar de comer bacon, tá? Eu tenho um amigo que diz o seguinte, bacon é vida. Você quer consertar a receita? Se for salgado, joga queijo e bacon. Se for doce, você joga leite condensado. Isso é uma regra universal de culinária, eu não entendo nada de cozinha, tá, irmãos? Mas é o seguinte, ser filho de Deus e fazer parte do povo de Deus tem a ver com o quê? Não tem nada a ver com o sábado do Antigo Testamento, nem com as leis religiosas do puro e do impuro, nem nada disso. Por quê? Porque aquilo, irmãos, não tinha nada de errado com esses mandamentos, mas aquilo faz parte de uma lei, de uma aliança, que Deus disse que foi quebrada.
Mas Deus, segundo o próprio Jeremias, né, em Jeremias 31, Deus disse o seguinte: eu vou fazer uma nova aliança. E quando Jesus estava celebrando a ceia, ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E aqui, irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Você entra na família de Deus, no povo de Deus, única e exclusivamente por causa de Jesus. As crianças recitaram aqui hoje João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus veio, ele era o verdadeiro Israel. Tem um texto em Isaías capítulo 11 que fala do renovo da casa de Davi. Sabe o que é um renovo? Tem uma história que eu já contei para os irmãos, mas eu gosto de contar porque ela expressa bem o renovo. No seminário aqui em Londrina, tinha uma árvore que estava correndo o risco de cair em cima de uma sala. O que o seminário fez? Cortou aquela árvore e ela brotou. Aí o pessoal cortou no broto e pregou uns pregos no caule da árvore para ela não crescer mais. E ela cresceu do lado. Aquela crescida do lado foi um broto, foi um renovo, tá? A árvore estava aniquilada, mas ela sobreviveu pelo renovo. E se aquele renovo continuasse a crescer, irmãos, aquele renovo seria toda a árvore. Sabe o que aconteceu com Israel? Israel fracassou miseravelmente. Israel não cumpriu a sua missão. Mas Israel triunfou e cumpriu sua missão. Ué, pastor, mas não é uma contradição? Entenda. O povo de Israel, de modo geral, fracassou. Mas de Israel veio o renovo, descrito em Isaías 11, de 1 a 11. E esse renovo é o Messias de Israel. É o filho de Abraão e o filho de Davi. O nome desse renovo é Jesus. E Jesus fez o que a humanidade fracassou e o que Israel fracassou. E quando Jesus veio, irmãos, ele firmou uma aliança nova. Isso não significa, irmãos, ele não veio para anular a antiga, porque a antiga já foi anulada por Israel, não tinha nada a ver com Deus. Deus não anulou a antiga aliança. Conhece o ditado, se um não quer, dois não casa? Né? Você está casado, mas se o teu cônjuge não quiser casar, você não pode fazer nada. Deus não abandonou Israel, pelo contrário, Israel virou as costas para Deus e quebrou a aliança. Mas Deus, irmãos, firmou uma aliança nova, através do verdadeiro Israel, do renovo, do único Israel verdadeiro naquele momento. E o nome desse único Israel verdadeiro é o nome do Messias de Israel, Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque, ao contrário de mim e de você, Jesus foi tentado em tudo. Lembra aquele episódio lá que você tem vergonha? Lembra de novo. Não quero trazer tristeza do teu coração, tá? Mas lembra de novo aquele episódio triste lá que você fez, né? Tem tantos, né, irmãos? Vamos pensar só em um, tá? Jesus foi tentado em tudo, como eu e você. Mas ele não pecou. Jesus viveu a vida mais extraordinária que alguém já viu. Não tem comparação da vida de Jesus, irmãos, com nenhum outro personagem da história. E aquele homem não era só um homem. Os versos 4 e 5 dizem que na plenitude do tempo, sabe o que é plenitude do tempo, irmãos? Porque aquele é o momento central da história. Aquele é o ponto alto da história. Tudo o que aconteceu antes apontava para aquele momento da cruz da ressurreição. E tudo o que vem depois acontece por causa da cruz e da ressurreição. A cruz e a ressurreição de Jesus são o centro. É o centro da Bíblia, é o centro da história, é o centro de absolutamente todas as coisas. Porque ali Deus revelou quem Ele é. Há um momento privilegiado na história que Deus revela quem Ele é. E esse momento é a cruz e a ressurreição. E sabe o que a cruz e a ressurreição revela, irmãos? Que Deus é amor. Porque o Pai é o amor que dá o seu melhor. O Pai é o Deus que entrega o seu Filho amado. Mas o Filho, que é Deus, é o Deus que se entrega a uma vida de esvaziamento. Ele deixa a sua glória e vem ao nosso encontro. Ele vive por nós sem pecado. Ele morre na cruz pelos nossos pecados. E Ele ressuscita.
venceu todo o principado, potestade e poder para a nossa salvação. E o Espírito que é Deus, é o Espírito em nós. É o Espírito do Filho enviado pelo Pai para habitar no nosso coração. Então, na cruz, na ressurreição, irmãos, há a revelação mais perfeita de Deus, porque Deus é amor. E sabe quem Ele chama para entrar na sua família e no seu reino? Ele não chama pessoas perfeitas, senão o único que poderia entrar é o Filho, que foi tentado em tudo sem pecado. Sabe quem Deus chama para entrar no reino? Eu e você. Gente imperfeita, gente que não merece, gente que não é digna, mas a graça de Deus torna digna. A graça de Deus aperfeiçoa. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, para a humanidade toda, para Israel, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, irmãos, por que Jesus fez tudo isso? Para que eu e você pudéssemos ser filhos e não escravos. O menor de idade, enquanto não atinge ainda a idade adulta, ele pode ser herdeiro de todo o patrimônio da família. Mas ele está debaixo de tutores e curadores. Esse era o Israel da antiga aliança. Mas em Cristo, irmãos, o povo de Deus chega a um momento alto, em que nós somos, pela graça de Deus, não mais escravos. Repete comigo, não sou escravo. Eu sou filho, ou filha, né? Eu sou liberto pela graça em Cristo Jesus. Eu sou uma pessoa amada, perdoada, aceita por Deus. Por quê, irmãos? Porque eu não como carne de porco? Não. Porque eu guardo sábado? Não. Ah, pastor, mas essas coisas estão na Bíblia. Irmãos, eu acho que eu já usei esses exemplos, irmãos, vou usar mais uma vez, que é o seguinte. Tem que falar assim, pastor, então Deus anulou o Antigo Testamento? Irmãos, não é nada disso, tá? Hoje eu e minha família, a gente está morando aqui no Paraná. Mas alguns anos atrás, eu estava morando em Santa Catarina. Então, quando eu estava morando em Santa Catarina, eu seguia as leis de Santa Catarina ou do Paraná? Santa Catarina, né? Mas agora que eu estou no Paraná, eu sigo as leis de Santa Catarina ou do Paraná? As leis de Santa Catarina foram abolidas? Sim ou não? Não. Mas se elas não foram abolidas, por que eu não me submeto a essas leis? Porque eu não estou lá. Então entenda em nome de Jesus. Cristão tem que guardar sábado, não pode comer carne de porco, etc. Não, irmãos. Ai, pastor, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, mas não para você. Está na Bíblia, mas para quem está debaixo da antiga aliança. Quem está debaixo da antiga aliança tem que guardar toda a lei. Aliás, o apóstolo Paulo diz com muita clareza que aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. Por quê? Porque ninguém cumpre a lei integralmente. Então nós não somos recebidos na família de Deus porque a gente cumpre a lei de Moisés. Nós somos recebidos na família de Deus, o critério é outro, irmãos. Por causa única e exclusivamente da cruz e da ressurreição de Jesus. Esse é o único caminho para que o povo de Deus seja recebido. Alguma coisa errada com a lei do Antigo Testamento, irmão? Sim ou não? Então por que você não obedece? Porque não se aplica a mim. Se aplica a uma aliança na qual eu não estou inserido. Jesus firmou uma aliança nova e eterna. E nessa nova aliança, irmãos, não estou dizendo que você deve, tá? Mas você pode comer bacon. Aleluia. Tá bom? Então você pode comer camarão, né? Faz tempo, hein? Que alegria, hein? Quem comeu camarão aí esse final de semana. Mas faz tempo. Eu não preciso guardar o sábado e coisas parecidas. Verso de número 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Olha que maravilha, irmãos.
nós não somos mais escravos, mas somos livres. Por quê? Porque em Cristo nós somos homens e mulheres amados por Deus, perdoados por Deus e aceitos por Deus. O que você precisa fazer para ser aceito por Deus? Você precisa crer no Evangelho. Você precisa entender que a tua identidade é Jesus. Você precisa entender que o motivo de você ser recebido, perdoado e aceito por Deus é Jesus crucificado e ressuscitado. E você vai crer que Jesus é quem Ele é. E Jesus, irmãos, não é teu amiguinho. Jesus é o Rei. Ele é o Senhor de absolutamente todas as coisas. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Ele é teu amigo, mas não é teu amiguinho, tá? Há uma grande diferença, irmãos, tá? O Rei você é amigo, mas você não trata o Rei de qualquer maneira. Ele é o Senhor de absolutamente todas as coisas. E o critério para ser recebido como filho, irmãos, e filhos e herdeiros, irmãos. De quem você gostaria de ser herdeiro? Uma vez eu ouvi uma conversa muito interessante, dois amigos conversando, né? A família não tinha um gato para puxar para o rabo, e o outro, a família tinha algum patrimônio, né? Tinha alguns imóveis e tal, e os dois eram cristãos. Aí aquele que não tinha um gato para puxar para o rabo, quer dizer, nenhum dos dois tinha um gato para puxar para o rabo, mas um tinha herança. Né? Talvez um dia vai receber alguma coisa. Aí o que não tinha nada falou assim: para você é fácil falar, você tem herança, e eu que não tenho nada. Aí aquele que tinha herança falou assim: você lava a tua boca para falar uma besteira dessa. Porque se você é cristão, você não é herdeiro de alguns imóveis. A Bíblia diz que você é herdeiro de absolutamente todas as coisas. E a gente, irmãos, tem dificuldade para entender o que é esse negócio, tá? Isso é grande demais. Mas você é filho de Deus e é herdeiro, irmãos, de todas as coisas. Ou seja, essa miséria vai acabar, irmãos. Essa dureza, esses boletos, né? Quem inventou boleto, irmãos? Misericórdia, deve ser uma coisa inventada pelo mal, né? Boleto. Essa história vai acabar, a doença vai passar, a dívida vai passar, a crise de relacionamento vai passar, porque nós somos filhos de Deus, herdeiros em Cristo de absolutamente todas as coisas. Para encerrar, irmãos, verso 8, e a gente está encerrando. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. O que estava acontecendo na igreja da Galácia, irmãos? Alguns judaizantes estavam afirmando o seguinte: os judeus, eles tinham alguns marcos para definir se você é judeu ou não. Quais são esses referenciais, esses marcos? Um era o sábado. Então, para você ser do povo de Deus, você tinha que guardar o sábado. Outro referencial étnico aí dos judeus: a lei do puro e do impuro. Outro referencial étnico: o templo de Jerusalém. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: gente, vocês ouviram o Evangelho, foram recebidos pela graça em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em vocês. Em Gálatas, o apóstolo Paulo pergunta o seguinte: vocês receberam o Espírito Santo pela prática da lei ou pela pregação do Evangelho? Então vocês que começaram no Espírito, agora querem regredir para voltar para a carne. Agora vocês querem regredir e vocês querem voltar àqueles rudimentos fracos e pobres que não resolvem o nosso problema, que era uma sombra apontando para um bem superior que haveria de vir, e esse bem superior, irmãos, é Cristo. Então, se você é cristão, cuidado para não se escravizar novamente com toda a sorte de coisas do velho mundo, tá? Quando Jesus ressuscita, irmãos, ele começa uma realidade nova, um tempo novo, tá? Sabe o que é tempo novo? Uma vez perguntaram para o aluno: o que você mais gosta da escola? Eu falei assim: duas coisas. Quais?
recreio e férias. Mas é didático, irmãos, pelo seguinte: férias, por exemplo, férias é um tempo novo. Parece que é um dia como qualquer outro, mas você não vai mais para a escola. É um tempo diferente, tá? Presta muita atenção. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele inaugurou um tempo novo. Esse tempo novo é o ano da graça. O reino de Deus foi inaugurado. Por causa do Natal, o Filho deixou a sua glória e veio ao nosso encontro. Essa é a festa do Natal, irmãos. No Natal a gente comemora o quê? O nascimento de Jesus. Por quê? Porque não fomos nós que alcançamos a Deus no céu. É o contrário. Foi Deus, através do Filho, que deixou a sua glória e veio ao mundo. E veio ao nosso encontro para nos salvar. E única e exclusivamente por causa do Evangelho você é filho de Deus. Então, irmãos, vou falar o português bem claro, tá? Quer tocar chofar? Toca. Mas chofar não é mais espiritual que corneta. Ou berrante. Tá? Tudo a mesma coisa. Você achar que guardar sábado, não comer bacon, esse tipo de coisa, tem alguma coisa de espiritual, você não entendeu o Evangelho. A gente está numa aliança nova. E nessa aliança nova, irmãos, o caminho, o critério, a identidade é única e exclusivamente Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. E que Deus nos abençoe, porque foi assim que Deus te recebeu na família. E hoje, irmãos, com muita alegria, a gente vai receber irmãos e irmãs na família da fé. Isso é um motivo de grande alegria. E todos vocês, queridos, estão sendo recebidos hoje como membros da IPI Beit Avot. Vocês estão sendo recebidos única e exclusivamente por causa de Jesus. E nós somos um povo que faz parte dessa família de Deus, para a glória de Deus. Queria orar com você. Vamos orar, agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque somos amados, aceitos e perdoados. Fique em pé só por um instante, vamos orar? Senhor, e nessa hora, nós queremos te louvar e te agradecer. Porque não precisamos mais daqueles rudimentos fracos e pobres de uma aliança que não diz respeito mais a nós. De uma aliança que o Senhor mesmo diz na tua palavra que Israel quebrou. Mas Deus, nós queremos te agradecer. Porque em Cristo o Senhor salvou não só Israel, mas o Senhor fez do teu povo, gente de toda a tribo, povo, língua e nação. Gente aqui dessa cidade de Londrina, que na perspectiva da Bíblia, aos confins da terra, o Senhor nos alcançou com a tua graça. E nós queremos te agradecer, Deus. Deus, obrigado porque o Senhor me ama. Deus, obrigado porque o Senhor me perdoa. E obrigado porque o Senhor me aceita. E o Senhor faz tudo isso, não porque eu mereça, mas porque Jesus merece. Deus, obrigado porque o Senhor faz tudo isso, não é por causa da minha justiça e do meu mérito que eu alcancei, mas o Senhor faz isso por causa da justiça do teu Filho amado, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós na cruz. Por isso, Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor nos ama. Eu sei que em Cristo o Senhor nos perdoa e que nós podemos viver na tua presença pela tua graça. E por isso, Deus, todos nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, o grande e maravilhoso amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo, seja sobre a vida de vocês, novos membros da nossa igreja, sobre todos vocês que estão aqui, aqueles que nos visitam, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre.